Existem coquetéis que são simplesmente bebidas, e existem outros que são experiências, narrativas contidas num copo. O Nightshade pertence a esta segunda categoria. Ele não é apenas uma mistura de ingredientes. É um portal para a noite, um convite ao mistério. Prepare-se, pois hoje vamos desvendar a história e a alma de um coquetel que é, em si, pura poesia líquida. Ele nasceu de uma busca por equilíbrio, uma tentativa de harmonizar luz e sombra, força e sutileza. O nome, Nightshade, ou Sombra da Noite, não é um mero acaso. Evoca a família de plantas solanáceas, algumas venenosas, outras nutritivas. Um dualismo que define perfeitamente esta bebida. É um nome que sussurra perigo e prazer. Um convite para explorar o desconhecido. Ao contrário de muitos clássicos com árvores genealógicas centenárias, o Nightshade é uma criação mais moderna, um reflexo do renascimento da coquetelaria artesanal. Ele representa a liberdade do bartender contemporâneo de olhar para o passado, pegar emprestado dos grandes clássicos, mas criar algo inteiramente novo, com uma identidade própria e inconfundível. Esta não é uma bebida para ser consumida de forma apressada. É um coquetel de contemplação, para ser saboreado lentamente, enquanto a noite avança e os segredos se revelam. Vamos juntos mergulhar nesta sombra. A alma de qualquer grande coquetel reside na sua estrutura, e a do Nightshade é construída sobre um pilar de pura robustez e complexidade: o Bourbon. Para entender o Nightshade, primeiro precisamos entender sua base. O Bourbon não é apenas um destilado, é a espinha dorsal da América engarrafada. Sua história começa nos campos de milho do sul dos Estados Unidos, especialmente no Kentucky, onde os colonos começaram a destilar o excedente de grãos. O nome, provavelmente uma homenagem à dinastia Bourbon da França, que ajudou os americanos na sua revolução, já carrega um peso histórico. O que define o Bourbon é a sua composição, com pelo menos 51% de milho, o que lhe confere uma doçura característica, um toque de caramelo e baunilha que amacia sua força. Mas a verdadeira magia acontece dentro do barril. A lei exige que o Bourbon seja envelhecido em barris novos de carvalho americano carbonizado. É aqui que o destilado transparente se transforma. A madeira carbonizada funciona como um filtro, suavizando a bebida, enquanto infunde nela camadas de sabor, notas de carvalho tostado, especiarias como canela e noz moscada, e por vezes, toques de couro e tabaco. No Nightshade, o Bourbon não é apenas um ingrediente, é o protagonista que estabelece o palco. Ele traz calor, profundidade e uma base sólida, sobre a qual as outras notas, mais delicadas e misteriosas, podem dançar. A escolha de um bom Bourbon é crucial. Procuramos um que tenha corpo, mas que não seja excessivamente agressivo, um que possa dialogar com os outros componentes, sem o sufocar. Ele é a primeira camada de escuridão, a fundação sólida sobre a qual construiremos nosso palácio de sombras. Se o Bourbon é a estrutura, a base sólida e imponente do nosso coquetel, o vermute tinto é a alma melancólica, a tapeçaria de complexidade que o envolve. O vermute, ou vermute, é um vinho fortificado e aromatizado, uma bebida com uma história rica e fascinante que nos leva diretamente aos Alpes italianos e franceses. Seu nome deriva da palavra alemã vermute, que significa absinto, a erva amarga, que é tradicionalmente um de seus principais botânicos. Mas a receita de um bom vermute é um segredo guardado a 7 chaves. Uma sinfonia de dezenas de ervas, especiarias, raízes e cascas. Pense em quinino, casca de laranja, cravo, canela, cardamomo. Cada produtor tem a sua fórmula única. O vermute tinto, ou rosso, é tipicamente mais doce e robusto que seu primo branco, com notas profundas de frutas escuras, especiarias e um amargor elegante, que limpa o paladar. No Nightshade, o vermute tinto desempenha um papel duplo. Primeiro, ele complementa a doçura do Bourbon, adicionando uma camada de complexidade frutada e vínica. As notas de ameixa, cereja e figo do vermute
encontram um parceiro perfeito nas notas de caramelo e baunilha do bourbon. Em segundo lugar, e talvez mais importante, ele introduz o amargor. Esse toque amargo é essencial. Ele corta a doçura, equilibra a bebida e a torna mais adulta, mais séria. É o contraponto que transforma uma simples mistura doce em algo sofisticado. É a voz da razão na escuridão. O elemento que adiciona profundidade filosófica ao coquetel. Ele constrói uma ponte entre a força do destilado e a complexidade herbal que está por vir. Agora, entramos no coração do mistério, no ingrediente que dá ao Nightshade sua aura enigmática e seu nome. A sombra herbal, o chartreuse. Falar de chartreuse é falar de uma lenda. Este licor francês é, sem dúvida, um dos destilados mais complexos e misteriosos do mundo. Produzido desde 1737 pelos monges cartuchos nos Alpes franceses. Sua receita é um segredo conhecido por apenas 2 monges de cada vez. Diz a lenda que a fórmula original, um elixir da longa vida, continha 130 ervas, plantas e flores. O chartreuse verde, que usamos aqui, é a versão mais potente e intensa, com 55% de álcool. Sua cor verde vibrante é inteiramente natural, proveniente das clorofilas das plantas. O sabor é uma explosão botânica. É impossível descrevê-lo com uma única palavra. Há notas de menta anis, ervas frescas, especiarias mel e um fundo terroso e medicinal. É doce, amargo, picante e herbal, tudo ao mesmo tempo. No Nightshade, o chartreuse é a reviravolta na trama. Ele entra em cena e desafia tudo o que veio antes. Ele corta a harmonia doce e amarga do bourbon e do vermute com seu poder herbal. É o elemento inesperado, a sombra que se move no canto do olho. Uma pequena quantidade é suficiente para transformar completamente a bebida, adicionando uma dimensão de frescor e complexidade que eleva o coquetel a outro patamar. É a alma selvagem e indomável do Nightshade. O toque de magia verde que o torna inesquecível. É o segredo sussurrado na escuridão, a assinatura que o define. Com os atores devidamente apresentados, é hora de dirigir a cena. A execução de um coquetel como Nightshade é um ritual, uma dança precisa onde cada passo tem um propósito. Este não é um coquetel batido na coqueteleira. É um coquetel mexido, e a diferença é fundamental. Bater um coquetel com gelo em uma coqueteleira serve para gelar, diluir e aerar a bebida, criando uma textura mais leve e efervescente, ideal para coquetéis com sucos cítricos. Mexer, por outro lado, é um processo mais gentil. Usamos um mixing glass, um copo grande de mistura, gelo de boa qualidade e uma colher bailarina. O objetivo é gelar e diluir a bebida de forma controlada, sem adicionar bolhas de ar. O resultado é uma textura sedosa, densa e límpida, que preserva o peso e a viscosidade dos destilados. Para o Nightshade, essa textura é essencial. Queremos sentir o corpo do bourbon, a riqueza do vermute e a complexidade do chartreuse em sua forma mais pura. O processo começa gelando o mixing glass e a taça de serviço, geralmente uma taça coupé ou de coquetel. Descartamos a água do derretimento. Adicionamos os ingredientes, a dose generosa de bourbon, a medida precisa de vermute tinto e o toque mágico de chartreuse verde. Enchemos o copo com gelo de qualidade e com a colher bailarina mexemos. O movimento é suave, circular, por cerca de 20 a 30 segundos. Você sentirá o exterior do copo ficar gelado. O coquetel está pronto. Usando um coador, vertemos o líquido frio e aveludado para a taça previamente gelada. E para finalizar, a guarnição. Uma casca de laranja. Esprememos a casca sobre a bebida para liberar seus óleos essenciais, perfumando a superfície do coquetel com um aroma cítrico e brilhante. E então, a colocamos no copo. Este último gesto é a luz final que perfura a escuridão. Então, depois de toda essa jornada, o que é, afinal, o Nightshade? No paladar, ele é uma progressão. O primeiro contato é o aroma cítrico e fresco da laranja. Um convite
luminoso. O primeiro gole revela o calor e a doçura do bourbon, imediatamente equilibrados pela complexidade frutada e amarga do vermute. É uma saudação familiar, que lembra clássicos como o Manhattan ou o Boulevardier. Mas então, a sombra se revela. O chartreuse surge no final, um final longo, herbal e surpreendentemente fresco. Ele limpa o paladar, deixando um rastro de mistério, um eco botânico que te faz querer dar o próximo gole para tentar decifrá-lo. É um coquetel de camadas. A base é escura e robusta, como a terra à noite. A camada intermediária é rica e melancólica, como as histórias contadas sob a luz da lua. E a camada superior é vibrante e etérea, como o perfume das plantas noturnas. O Nightshade é um coquetel para quem aprecia a complexidade, para quem não tem medo do amargor, para quem entende que, na coquetelaria como na vida, a beleza muitas vezes reside no equilíbrio entre luz e sombra. Ele se encaixa perfeitamente na coquetelaria moderna, que valoriza ingredientes de qualidade, técnicas precisas e, acima de tudo, uma boa história. Não é uma bebida para iniciantes, mas sim um passo adiante na jornada de qualquer apreciador de coquetéis. Ele exige atenção, recompensa a contemplação e permanece na memória muito depois que o copo está vazio. É, em essência, uma meditação líquida sobre a beleza da noite. Um tributo àquilo que é complexo, misterioso e profundamente satisfatório. E assim, desvendamos os véus do Nightshade. Um coquetel que é muito mais do que a soma de suas partes. É uma prova de que a coquetelaria é uma forma de arte, uma maneira de contar histórias e evocar emoções. Ele nos ensina sobre equilíbrio, sobre como a força do bourbon pode ser domada pela doçura do vermute, e como ambos podem ser transformados pela magia herbal do chartreuse. É um lembrete de que, às vezes, são os elementos mais inesperados e misteriosos que tornam uma experiência verdadeiramente memorável. Espero que esta jornada pela sombra da noite tenha sido tão fascinante para você quanto é para mim. Talvez ela te inspire a experimentar este coquetel em casa, a explorar os sabores de cada ingrediente e a criar seu próprio ritual. Lembre-se, o melhor coquetel é aquele que você aprecia com calma, prestando atenção em cada detalhe. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. Se você gostou deste mergulho profundo no mundo da coquetelaria, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras líquidas. Até a próxima e saúde!